Olá, meus amigos e minhas amigas das redes sociais. Está começando mais um Cada Um no Seu Quadrado, aqui na Equipe Mais, sempre para Jaguar Land Rover Top Car, que tem uma loja nova aqui em Chapecó, com padrão mundial. Você vai se surpreender, fica ali pertinho do Shopping Pátio Chapecó. Passa lá, confira, que com certeza é algo que você vai gostar. No nosso Cada Um no Seu Quadrado, nós já conversamos com jogadores que estão em prática, com jogadores que já se aposentaram, treinadores, diretores e hoje com um árbitro de futebol. Eu, Daniel Fazolin, Matheus Montemeso, vamos conversar com Heber Roberto Lopes. Heber, muito obrigado por nos atender aqui no Cada Um no Seu Quadrado. Eu que agradeço, Rangel, o convite, para poder participar desse bate-papo, falar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho do momento da arbitragem catarinense e brasileira, Então eu agradeço o convite a você, ao Daniel e ao Matheus. Eu fico aqui à disposição para os esclarecimentos. Para a gente começar, uma marca muito expressiva, que você atendeu, são 350 jogos no Brasileirão e 501, ao total. Fala um pouquinho sobre essa marca que demorou, para você alcançar também o Arnaldo e com muito mérito hoje você está num patamar muito elevado, na arbitragem brasileira. Bom, é difícil realmente atingir essa marca, e só uma comparação em relação ao Arnaldo, na época que o Arnaldo atuava, nós tínhamos 60 clubes na primeira divisão, então tudo era considerado primeira divisão, então ele teve o ano inteiro, para somar, mas ao mesmo tempo eu nunca levei isso como uma competição, porque eu respeito muito o Arnaldo César Coelho, a história dele, depois ele foi para a televisão como comentarista de arbitragem. Claro que alguns comentários a gente fica um pouco chateado, mas em nenhum momento os comentários eram direcionados para a pessoa, e sim para a atividade. Então a gente soube diferenciar isso. E claro que com o desenrolar da minha trajetória, quando eu vi a possibilidade, não só pela quantidade de jogos, mas pela idade e pelo aproveitamento, porque é muito difícil você se manter numa primeira divisão, num campeonato tão disputado igual o Campeonato Brasileiro, entra a parte física, entra também, às vezes, alguns deslizes que você comete contra algumas equipes, praticamente fica um veto, fica um veto, assim, de uma deficiência técnica, isso também pode acontecer. Então, eu sou muito grato chegar praticamente ao final da minha carreira, podendo continuar a atuar em alto nível na Série A do Campeonato Brasileiro e atingir essa marca. Então, no início, realmente eu não esperava, eu fui fazendo jogo a jogo, competição a competição. Aí sim, depois que a gente presenciou a quantidade e o objetivo estava muito próximo, aí eu coloquei como meta e me ajudou, a estender a minha carreira até a idade de 48 anos, que é a idade que eu estou agora, e muito difícil. Mas pude levar uma boa administração na parte física, porque realmente é a parte que mais afeta, porque o futebol está muito veloz, e graças a Deus posso hoje dizer que a gente atingiu a marca. E já aproveitando e dizer, sozinho eu não consegui nada. Divido isso com todos os meus companheiros, todos os árbitros assistentes, e o agradecimento muito especial à primeira federação que eu participei, 18 anos, que foi a Federação Paranaense, e a segunda federação que eu estou até hoje, inclusive morando aqui em Santa Catarina, aqui em Itapema, que é a Federação Catarinense. Então, sou muito grato a todas essas pessoas e especialmente a essas duas federações. Ô, Heber, diz o ditado aí que jornalista esportivo e árbitro de futebol e árbitro são aí sonhadores, eram sonhadores ou sonhavam em jogar futebol. Vou dizer que eu também tentei, estou aqui hoje, conversando contigo. Como é que começou a tua carreira, Heber? Como é que você partiu para essa carreira de árbitro? Já sonhava desde a adolescência ou foi algo que surgiu do nada? Paz, eu acho que menos de 5% dos árbitros do Brasil, lá no começo, é tipo assim, vou me tornar árbitro de futebol. É óbvio que hoje nós temos uma gama, de, por exemplo, alunos de educação física que quando começam os seus cursos, e aí são incentivados por alguns professores, aí sim eles começam. Mas eu comecei muito jovem, eu tinha apenas 13 anos de idade, isso lá em 1985, e foi por um acaso. Eu acompanhava uma equipe amadora lá chamada Revisora, e eu sempre gosto de falar da Revisora, porque é legal quando você atinge alguns objetivos, não esquecer lá da origem, Então, o seu José Prestes, que até hoje tem essa equipe,
é uma equipe de uma empresa que joga lá no bairro da Vila Recreio, onde eu falo com muita ênfase, né, lá em Londrina, e ele que me deu o primeiro apito, porque o senhor que apitava a pelada era um futebol suíço, ele faltou e aí eu era o único ali na beira do campo, seu José Prestes chegou, Heber, apita, eu falei, seu José, o senhor tem certeza disso? E fui, e tive uma arbitragem tranquila, e depois no outro jogo aquele senhorzinho voltou, já substituíram o coitado do senhorzinho, e eu continuei apitando, e aí, isso já se passaram quase 35, quase 36 anos, eu estou aqui podendo dizer que a gente atingiu uma meta muito importante no principal campeonato, para mim, do mundo. Weber, parabéns aí pela sua marca, uma marca incrível, né? Principalmente lidando aí com o futebol brasileiro, que a gente sabe que os árbitros recebem muitas críticas, às vezes as pessoas não entendem, não diferenciam que os árbitros, eles são pessoas, são seres humanos que podem errar, né? E a gente convive num país que o primeiro julgamento é julgar se a pessoa está sendo idônea ou não, né? Então eu quero lhe dar os parabéns em relação a isso, porque eu sei que tem muito árbitro que é idôneo, muito árbitro que tem as suas limitações, mas a gente precisa também um pouco disseminar isso aí e dizer e acabar com essa questão de que a idoneidade no futebol brasileiro está sempre à prova. Então, parabéns pelos 350 jogos aí. Falando nisso, e pelos 501 jogos também, falando em tudo isso, 500 jogos, 350 jogos, você deve ter muita história para contar do campo, né? E as pessoas aqui, fora do gramado, elas gostam de saber o que está acontecendo, quais as tretas que rolam no gramado com árbitros e jogadores. Você pode contar alguma história aí que ocorreu com você, com algum jogador, com algum treinador, que foi engraçada nesse período que você está aí na arbitragem brasileira? Cara, é óbvio que tem muitas situações aí que são impublicáveis, né? Se eu falar aqui, o horário não vai perder. Mas é tipo assim, eu tive em alguns jogos, por exemplo, lances inusitados. O Aloysio Chulapa, jogando lá em Brasília, se eu não me engano, acho que foi Brasiliense em São Paulo, ou Flamengo, eu acho que ele estava no Flamengo ainda, e ele jogava mascando chiclete. Ele tinha esse hábito, igual os jogadores da NBA, enfim, alguns treinadores aí, principalmente do campeonato inglês, eles têm esse hábito, né, de durante o jogo, ou não sei se é uma publicidade também, a gente não entende, e ele estava numa jogada que ele foi até o meio campo, porque ele era o 9, né, o centroavante, e ele foi buscar o jogo, e de repente ele caiu do nada e começou a se bater. Eu falei, rapaz, isso é uma questão de cardiológica, acho que é coração, alguma coisa, tal. E eu fui o primeiro a chegar perto dele, já fiz o sinal para entrar massagista, entrar o médico, enfim, chegou as pessoas, ele se batendo, tentando enfiar a mão na boca, ou seja, o Aloysio Chulapa se engasgou, cara, ele conseguiu se engasgar com chiclete, caiu, começou a estatelar ali no campo de jogo. Eu cheguei perto, aí depois tiraram o chiclete, e falei, rapaz, mas não é possível, cara, uma goma de mascar, né, um negócio desse. Então tem muitas coisas, assim, inusitadas, coisas engraçadas, coisas que eu não posso falar aqui, impublicáveis, mas o mais importante, eu acho que é legal, a tua pergunta é muito inteligente, é legal que as pessoas entendam que tudo o que acontece no futebol, 99% das coisas, deveriam ficar no futebol. Não deveria ficar no futebol casos que nós tivemos, casos graves. Por exemplo, o grafite, aquela acusação daquele jogador, para mim um imbecil, aquele argentino, me fugiu o nome agora aqui no jogo contra o São Paulo, de fazer uma acusação racista, uma homofóbica. Então, essa situação eu sou totalmente contra, porque as pessoas precisam se respeitar em primeiro lugar. Agora, algumas coisas, algumas divergências, algum pi daqui, algum pi dali, mas o Weber me falou isso, mas o jogador falou isso. Isso, cara, é inerente à atividade. O futebol precisa ter essa alegria mais. É óbvio que hoje, com a entrada do VAR, com os recursos eletrônicos, praticamente toda a nossa conversa, desde o sorteio até o término do jogo, elas ficam gravadas. Isso está perdendo um pouco daquela liberdade. Você mandar um jogador, vai catar coquinha ali, vai lá. E o jogador também, porque
as pessoas pensam que dentro do futebol não há conversa, não há cobrança. Há cobrança, sim. O futebol é igual, só para as pessoas entenderem. Sabe aquele futebolzinho entre família? Aquele futebolzinho no final de semana? Que você erra um passe e o camarada lá do fundo, ô, e aí, como é que é? Ó, vai, né, tomar suco de caju. Cara, no futebol profissional é a mesma coisa. Então, faz parte da nossa cultura. Então, tem muitas coisas legais, muitas coisas impublicáveis, mas, reitero, as situações que eu frisei aqui, o exemplo do grafite, essa não. Essa, para mim, não deveria existir, não só no futebol, isso em qualquer segmento. Vou deixar para o Mateuzinho perguntar sobre o VAR, né, que é uma pergunta que com certeza nós vamos abordar aqui no Cada Um no Seu Quadrado. Heber, não sei se tu se lembra, mas a gente já se cruzou no bloco C de uma universidade aí da região. 48 anos, estudante de jornalismo. Fala um pouquinho o que você espera para o futuro, quais são os seus planos para quando você decidir sair, né, de dentro das 4 linhas e parar de apitar. Poxa, Angel, quando eu vim para cá, a convite do Dr. Delfim, que Deus o tenha, infelizmente estava naquele avião que toda vez, cara, que passa uma matéria daquilo me deixa muito triste, porque tinha muitos amigos ali, sabe? Muita gente conhecida. A gente vive no futebol, até, por exemplo, alguns dirigentes que em determinado momento houve alguns questionamentos, não apita bem, tal. Mas, cara, depois que ocorreu aquilo, cara, eu mudei até a minha maneira de pensar, meu jeito de agir, porque foi muito triste, né? Muitas pessoas, muitas coisas e infelizmente aconteceu, né? Por um erro gravíssimo, daquele comandante. Não sei se é correto chamá-lo de comandante, porque um comandante jamais tomaria a medida que ele tomou. Mas eu não sou nenhum membro de fiscalização de voos e de plano de voo, então eu deixo para entidades competentes, só lamentar, né, aos familiares, principalmente aí da Chapecoense, que foi muito triste. E o Dr. Delfim, infelizmente, estava nesse voo, e voltando no assunto, quando eu fui contratado pelo Dr. Delfim em 2013, na sala dele ele falou, Heber, mas eu gostaria que você vai morar aqui, que você concluísse um curso de jornalismo, porque você tem uma boa dicção, palavras dele, e de repente no futuro poderia trabalhar, enfim, estava muito em moda, né, o comentarista de arbitragem, e eu achei legal porque ele se preocupou não só com o lado técnico, o lado da arbitragem, mas o lado social. E aí ele me presenteou com o curso de jornalismo, e para mim vai ser um motivo de muita honra, né, eu estou no 8º período, a minha faculdade ela está um pouco mais longa por causa das viagens, eu ainda estava no quadro internacional, então perdi muitas matérias, então eu estou fazendo assim um sincronismo muito grande para poder concluir o curso de jornalismo. Já estamos nas partes finais, e se Deus quiser no ano que entra, porque esse ano também, por da pandemia, praticamente as aulas foram online, e eu não tenho algumas matérias que para mim fica muito difícil se eu não estiver lá presencialmente, então com certeza vou terminar, primeiro por uma questão de honra, para dizer ao Dr. Delfim que onde quer que seja eu vou honrar a palavra dele, e também para o conhecimento, né, muito importante em relação ao futuro. Mas agora, com a entrada eu estou procurando me especializar no VAR, uma ferramenta muito importante, mas também não posso deixar de lado, se porventura um convite aparecer relacionado à imprensa, quem sabe, né? Estamos aí à disposição. O mais importante é o enriquecimento do nosso conhecimento. Isso é o mais importante. Heber Roberto Lopes no TCC, hein? Que é isso. Meu pai. E vai ser sobre o VAR, né? Óbvio. Eu vou aproveitar o assunto, já que o Regel puxou também, nós estamos nesse assunto. O VAR, eu pude estar ano passado no maior evento esportivo da CBF em São Paulo, conversei com o Leandro Bizio, nas transmissões, nos jogos também conversava e todo mundo é favorável. Eu vou te perguntar, aproveitar a sua experiência, Heber, para te fazer o seguinte questionamento. O VAR, na sua opinião, é o maior desafio de todo esse tempo que você levou da arbitragem, desde a década de 80, 90 até agora, o maior desafio para a arbitragem brasileira, ou você acha que teve outros? Eu atuei num momento que também era muito difícil, né? A gente tinha... Eu vou
lembrar aqui do Dr. Luiz Sveiter. Dr. Luiz Sveiter foi a pessoa, vocês devem saber, o Dr. Luiz Sveiter foi presidente do pleno, né, lá do Tribunal da Justiça Desportiva por muito tempo. Ele também tem se eu não me engano, um desembargador no Rio de Janeiro. Ele tem um conhecimento jurídico muito grande. E o Dr. Luiz Sveiter que moralizou as invasões de campo, os arremessos de objetos. Então, ele começou a ser, assim, mais forte na dança. Tanto é que, quando falaram que no Brasil seriam construídas arenas com a muretinha ali de 1 metro ou sem muretinha, eu falei, senhores, alguns clássicos no país seriam impossíveis acontecer. Naquela época eu era do Paraná, do estado do Paraná, eu falava, um Atletiba aqui é humanamente impossível, com arquibancadas, sem a proteção de tela. E o Dr. Luiz Sveiter, ele conseguiu moralizar isso, ele conseguiu colocar rédea, e aí as coisas foram acontecendo. Hoje nós temos arenas que praticamente não temos nenhum tipo de alambrado, nenhum tipo de proteção, igualando, né, ao molde europeu. Então, por esse motivo que eu digo lá no passado, as maiores dificuldades eram essas, os arremessos, as possíveis invasões, enfim. Então, a gente trabalhava um pouco mais tenso, né, com essa situação. Agora, a ferramenta do VAR que chegou há 2 anos atrás, ela para mim é um diamante. Um diamante porque é uma situação muito valiosa, porém precisa de ser lapidado. Precisa de algumas melhoras, precisamos melhorar o tempo. Eu sei que vocês com certeza vão questionar, poxa, Heber, o VAR demora, poxa, Heber, essa linha é confiável, poxa, Heber, o projeto... Nós precisamos ter confiança no projeto, até porque essas empresas, elas são homologadas pela FIFA. Eu tenho certeza que a FIFA não ia colocar uma empresa sem nenhum tipo de recurso, baseado nos equipamentos. Eu tecnicamente não posso te dizer quem é que calibra esses equipamentos, quem é que afere as linhas, quem é que faz todo esse tipo, tecnicamente falando. O que eu posso dizer é que nos nossos cursos nós recebemos informações suficientes para poder colocar a linha naquele jogador que se faz necessário, no jogador atacante, no jogador defensor, buscar a melhor imagem. Isso a gente tem o treinamento específico. Isso o VAR possivelmente pode fazer. Agora, existem alguns estudos que a FIFA está buscando outras ferramentas para deixar mais simples e mais ágil, principalmente as linhas de impedimento. Agora, os lances interpretativos, possíveis penais, possíveis situações onde o árbitro requer uma leitura, isso vai continuar. O que nós precisamos poxa, nós já detectamos que é uma situação de interpretação, o chamamento mais rápido do árbitro. Porque daí fica aquele debate do VAR com o campo com o VAR, produto final, debate, vai lá olhar. Vamos fazer o contrário. Surgiu a dúvida, surgiu uma situação interpretativa, já vamos matar, vamos no visor, porque você tem a imagem, você tem a tela, então esse desenvolvimento precisa sim andar. Agora, que o VAR é uma ferramenta essencial para o futebol, sim. Então eu cito assim, esse período lá atrás de invasões, de arremessos de objetos, de dificuldade na parte tensional, e agora, claro, com a adaptação do VAR, que é uma arbitragem, para quem está no campo, mais narrativa. Você precisa dizer mais o que é que você viu, porque daí o VAR lá em cima vai interpretar a imagem e a comunicação que você enviou. Perfeito. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, Heber. Quero te agradecer. E para a gente fechar, vamos fazer aquele ping-pong bem rapidinho. Primeiro, ei, rapaz, eu quero te perguntar... Esse ping-pong quebra nós. Questões normais, estádios com público. Qual que é o estádio assim que dá uma pressão verdadeira para o árbitro que está dentro de campo? Hoje nenhum, né? Que está tudo sem público. Mas não, olha, eu vou dizer, as pessoas comentam muito La Bombonera. Eu fiz uma semifinal de uma Libertadores La Bombonera. Meu amigo, aquilo ali é um incentivo. Aquilo ali é o jogador que vai jogar contra um Boca, se ele não tiver, desculpa a palavra, se ele não tiver tesão para jogar bola naquele campo, ele não joga bola em lugar nenhum.
E as pessoas entendem o contrário. Nossa, La Bombonera. É nada disso. É gostoso porque você fica todo o tempo ligado. Agora, um estádio que eu tenho que falar, tive o prazer de apitar uma final de um campeonato brasileiro em 2009. Cara, esse é o maior de todos, chamado Mário Filho Maracanã. É um estádio que traz uma energia, traz uma sensação, apesar de nós brasileiros, né, termos perdido uma Copa do Mundo lá dentro em 1950, mas isso não há de ser nada, não. A gente já reverteu, já ganhamos título lá dentro, mas o Maracanã, pelo menos, para a maioria dos árbitros que a gente tem conversado, é um estádio que te traz assim não digo uma pressão, mas um ar de, poxa, que legal, estou aqui no Maracanã. E, Heber, qual que é o clássico mais complicado que você já apitou? Olha, eu tenho muitos clássicos, obviamente, né? O Atletiba lá, porque eu era do Paraná, mas todos os clássicos já fiz Grenal, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Depende muito do momento, depende muito da situação, se é um jogo eliminatório, se é um jogo de primeira fase de brasileiro, mas na maioria das vezes os clássicos, de modo geral, eles são todos pegados. Depende muito das declarações dos jogadores na véspera, isso incendeia. Depende muito do que é o que está valendo, se é eliminatório ou não, como eu já te disse. Então, todos os clássicos ele tem um peso muito especial. Para a gente fechar, já ficou no vestiário depois da partida terminar um bom tempo esperando os ânimos se apaziguarem na parte de fora? Vou falar uma coisa para você aqui. Uma vez lá na Ponte Preta, eu tive que sair vestido de soldado, meu amigo. Ponte Preta e Cruzeiro, se eu não me engano, foi 4-0 para o Cruzeiro. O comandante do policiamento falou: Heber, não consigo dar garantia se você sair com a tua roupa normal. Porque até pouco tempo a gente tinha que ir para campo de terno e gravata. Aí você imagina, 4 caras de terno e gravata saindo de um campo. Os caras, pô, é facinho de você e eu ainda com essa cabeleira. O comandante do policiamento falou: Heber, eu vou arrumar uma farda de um soldado ali, você saiu de farda. Saí de farda no meio dos torcedores, coisa mais linda do mundo. Ninguém notou nada. Mas se eu saio de roupa normal, não estaria aqui para contar isso, não. Heber, obrigado, tá, por ter concedido esse bate-papo, essa entrevista para a gente está sempre à disposição aqui em Chapecó. Eu que agradeço, o Rangel, ao Daniel, ao Matheus, a estrutura, né, por trás aí, a menina que fez o contato, por gentileza. Valéria. O nome. Isso, deu um abração na Valéria, muito educada, muito gentil. E eu só gostaria de frisar, né, um agradecimento muito especial ao Dr. Rubens Angelotti, que é o presidente da Federação Catarinense, porque deu todo o suporte, e ao presidente da CBF, Dr. Rogério Caboclo, que também nos ajudou muito aí no período da pandemia. Então, são pessoas que estão à frente aí de 2 entidades. E, mais uma vez, me permita agradecer a todos os meus companheiros, árbitros assistentes, enfim, observadores, os delegados, porque sem essas pessoas, com certeza, eu não teria chego a essa marca expressiva. E muito obrigado pelo convite, espero que eu fui bem explicativo aí nas minhas ponderações e perguntas muito inteligentes de vocês 3 aí. Muito obrigado. Obrigado. Heber Roberto Lopes, o nosso Cada Um no Seu Quadrado de hoje. Para você que está aqui no nosso Facebook, compartilha, curta esse vídeo no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal e sempre o Cada Um no Seu Quadrado para Jaguar Land Rover Top Car. Até a próxima!